Olá, eu sou Beatriz Guarese, fundadora da Beats to Brands, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente vai conversar sobre futuro, carreira, sonhos, realidades, internet, tendências e tudo que importa. Tudo que importa é o que interessa, inspira e vira assunto. O que se conecta com o nosso dia a dia, o nosso comportamento e o nosso trabalho. O que importa para cada um e para todos nós. No episódio de hoje, depois de ter entrevistado algumas das pessoas mais interessantes, fascinantes e inteligentes que eu tenho o privilégio de conhecer, a entrevistada sou eu. Essa ideia partiu de um pensamento de que esse é um podcast da Beats to Brands, que eu sei que é um espaço que às vezes gera curiosidade sobre o seu próprio funcionamento e como que a sua jornada nesses 6 anos de internet. Eu já estive nos últimos anos como convidada de vários podcasts diferentes, nos mais diversos temas diferentes. Então, desde finanças pessoais até o mercado de eventos, já passei bastante em estúdios por aí, mas eu acho que é diferente estar num espaço que a gente criou para Beats to Brands, então com a nossa cara, falando realmente daquilo que interessa com essa curadoria que tem a cara da Beats. Não, eu não vou me entrevistar, porque isso seria muita pretensão da minha parte, mas eu vou ser entrevistada hoje por Carla Meirelles. Carla, além de estrategista de marcas, é jornalista, então acho que não tem uma pessoa mais adequada para estar aqui fazendo as perguntas que a gente imagina que sejam as perguntas que a comunidade tem, que os assinantes da Beats têm e que vai ser também um prazer para mim responder e ajudar de alguma forma nas reflexões que vocês tenham sobre vida, criação de conteúdo, trajetória e o que mais a Carla quiser jogar na minha direção nos próximos minutos. Ela não sabe o roteiro, então eu tô muito animada com isso. Não, tem isso. Eu vou ter, agora, a partir de agora, é tudo surpresa. A minha parte está feita. Perfeito. Bia, acho que a primeira coisa é que felicidade estar aqui vendo esse projeto acontecer. Para quem não tem aí muito dos bastidores, realizar é uma coisa que a Bia gosta muito de fazer, como uma boa capricorniana que pensa e imagina muito trabalho. E eu tive o prazer de acompanhar a Bia em alguns momentos de realização dentro da Beats, que é esse universo mágico de pessoas muito legais e interessantes. E já fazendo aqui o meu gancho, um amigo muito próximo de nós duas, quando a gente estava falando sobre um dos projetos em que eu estava envolvida dentro da Beats, me disse que a Bia é uma pessoa muito generosa. E eu pude sentir essa generosidade ao longo dos últimos meses. E eu acho que esse é o principal gancho do que também me traz aqui. Então, é uma coisa que eu não poderia deixar de dizer, o quanto que a Bia é essa pessoa generosa. Mas dito isso, um pouco do contexto sobre a Beats é de que existe essa comunidade muito engajada, muito presente. E a Bia é justamente essa pessoa muito dedicada. Você é essa pessoa que coloca muita energia, muito carinho e muito apreço ao detalhe em cada coisa, assim. E eu respeito, eu admiro muito isso e eu tenho certeza que a Beats está onde está por conta disso. Uma das coisas que você me falou e que inclusive foi dito no workshop que a gente deu no início do ano, foi: façam mais coisas em que vocês possam dizer eu que fiz. E isso é muito poderoso, porque poder dizer eu que fiz, poder se encontrar, se enxergar, se ver nas coisas, ter sabe que um pó de pilim-pim-pim da sua própria essência é muito gostoso e é muito prazeroso como profissional e como pessoa. Dito isso, vendo seu pó de pirlim-pim-pim esparramado pelos tapetes da Beats to Brands, me conta um pouco sobre essa vontade de dizer eu que fiz e qual que é o papel hoje do teu trabalho da Beats na tua vida? Gente, é muito especial, assim, ouvir sobre você mesma nessas palavras tão legais e tão generosas. Então, eu sou muito grata. Quando a gente pensa nessa comunidade e nesse espaço, assim, eu brinco com as pessoas, então, algumas pessoas já me ouviram falar dessa forma.
Eu brinco que é difícil pra mim me apresentar. Eu sou a fundadora, eu sou a criadora, eu sou a CEO. Eu sei que tem termos que eu preciso usar porque eu quero que o mercado me enxergue de uma certa forma, mas pra quem tá dentro, eu gosto de dizer que eu sou a síndica. E eu sou muito feliz nesse papel de síndica. Tipo, eu nada mais sou do que a coordenadora desse rolê, entendeu? Eu tô aqui fazendo as enquetes, garantindo ali que tá tudo funcionando, que tá todo mundo pagando seu condomínio, né? Que tá tudo organizado. Mas é louco, assim, ter criado um espaço onde eu me sinto tão em casa com as pessoas, sabe? Da onde isso veio? Sim, esse espaço que hoje é tão coletivo, ele começou de uma forma, de fato, mais individualista. Isso, inclusive, foi motivo de sessão de terapia pra mim, lá no início. Porque eu dizia, cara, eu sinto que as pessoas... eu percebo que as pessoas, quando estão criando um projeto na internet, elas enxergam a dor de alguém e elas resolvem aquela dor. Só que eu não criei a Beats to Brands porque eu enxergava uma dor e eu queria resolver aquela dor. Eu criei a Beats to Brands porque eu queria me expressar. Porque eu queria que as pessoas soubessem que eu sabia daquelas coisas todas, que aquelas coisas existiam. Eu queria ter um espaço para ler aquilo que eu gostaria de ler, contextualizado para a nossa cultura, no nosso idioma, talvez um pouco mais poetizado, um pouco mais conectado com os pontos. Então, sempre foi tão que foi difícil lidar com a falta de altruísmo da coisa, sabe? Lá no início. Mas aí foi crescendo e eu vendo o quanto aquilo que a princípio só fazia sentido na minha cabeça fazia sentido para os outros também. Então você vai encontrando pessoas parecidas com você, ou você vai encontrando pessoas que se identificam com um aspecto daquilo que você está falando, mas vão acompanhando o restante também que elas nem conheciam e nem sabiam que podiam gostar. Então, sim, foi uma coisa que começou de um lugar de eu quero fazer algo, eu quero me colocar no mundo, eu quero ser vista de uma forma, eu quero... tem uma coisa que é da minha série favorita, eu não tô conseguindo lembrar o monólogo agora, mas que é o I Want a Big Life, que ela fala, assim, que é a Mrs. Maisel. A série é a maravilhosa Senhora Maisel. Disponível Assistam, gente. Quem não assistiu, por favor. Disponível no Amazon Prime. Que ela fala, I want a big life. Eu quero uma vida grande. Eu quero uma vida onde as coisas acontecem numa escala grande. Eu sou assim desde que eu me conheço por gente. Que lindo isso, Bia. Eu acho que essa habilidade também de se enxergar e de não querer se esconder é algo muito, muito importante. E daí eu vou puxar o ganchinho aqui de gênero, e eu acho que com relação a qualquer minoria, mas a gente, como grande maioria aí mulheres, é muito dito pra gente que a gente ou tem que se encaixar em determinadas caixas e parâmetros e lugares, o quanto ser rebelde a ponto de dizer ou eu não vou me encaixar, ou eu vou me encaixar onde eu quiser, é um ato de rebeldia muito inspirador. Então, se a Beats talvez nasce desse lugar de autoexpressão e de vontade de colocar algo no mundo, é também muito altruísta no sentido de inspirar. Eu acho que sim. Eu vou aceitar como um elogio. Tipo, eu vou aceitar como uma coisa, eu vou guardar no lugar onde eu guardo as coisas especiais. Mas tem uma coisa que eu acredito muito, sim, muito mesmo. Tem os clichês que a gente consome e sabe que são clichês, mas tem aqueles que a gente carrega. Um dos que eu carrego é aquela máxima de que você só consegue ser aquilo que você consegue ver. E eu sempre realmente acreditei nisso, assim. Eu, quando era mais novinha e pensava que queria ser empresária, queria ser importante, queria usar terninho e trabalhar em grandes empresas e fazer grandes projetos, eu sabia que eu era capaz daquilo à medida que eu ia vendo mais mulheres ocupando aqueles espaços. E eu tive a imensa felicidade nos últimos 6 anos de ter outras mulheres vindo até mim. Eu não sabia que dava para ter um projeto paralelo. Ou eu não sabia que dava para falar de branding, mas de um jeito diferente. Eu não sabia que dava para ser estrategista de marca. Teve uma menina uma vez que veio me dizer que legal você, nascida em Florianópolis, ocupando os espaços que você ocupa, porque tem isso também, né? A gente tá falando hoje num estúdio em São Paulo, que é a minha casa nos últimos 8 anos, mas tem muita coisa quando você nasce numa ilha
numa cidade pequena do Brasil que você não pensa que é possível. E eu tenho total clareza da montanha de privilégios na qual eu estou sentada nesse momento, mas também das dificuldades, dos desafios pessoais que eu enfrentei. E é legal, sim, de certa forma, tipo, estar aqui ou ocupar os espaços da forma que eu ocupo para que alguém sentado na plateia ou sentado na frente do seu computador abrindo a sua caixa de entrada ou com seu fone de ouvido agora, pense, veja isso e saiba que consegue ser aquilo. E durante muito tempo essa foi a minha máxima, assim, e quem me acompanha mais tempo sabe, eu sempre desmistifiquei muitas coisas. Eu nunca fui de, nossa, olha como eu estou no pedestal, olha como eu estou no ponto mais alto do Olimpo, porque eu fiz um TED. Ou porque eu tô no palco do RD Summit para 5 mil pessoas. Ou porque eu tenho quase 50 mil assinantes. Essas coisas todas pra mim não são tipo, nossa, um momento mágico, eu não sou uma escolhida de nada. E inclusive, assim, eu sei exatamente a trajetória que me trouxe até ali, que é uma de mais de 250 edições, de muitos amigos, sabe? Pessoas com quem contar, pessoas pra ajudar, pra dar um conselho. Muita cara de pau também. Nossa, porque a gente... você me ensinou, eu acho que vale um tópico sobre isso. Vamos lá. Acho que 2 pontos. Primeiro, representatividade. Referência é tudo, né? Então, quando você fala, a gente só consegue ser o que a gente consegue ver, é sobre isso. É sobre você olhar no outro, você se enxergar naquilo e pensar, será que eu também consigo? E daí isso muda uma chavinha dentro de você, assim, né? Dito isso, 2 coisas. Uma, a gente fala muito, eu e você, sobre o privilégio gigantesco de poder escolher com o que a gente trabalha. Nossa. E isso abre, assim, inúmeras portas na minha cabeça, e janelinhas e frestas, porque, cara, ninguém tem esse privilégio pensando em Brasil, pensando em muitas realidades, e o quanto que a gente poder escolher isso é gigantesco, assim. Então, a gente vê o trabalho, e eu digo a gente porque eu sei que você também, com muita responsabilidade, né? Sem dúvida. Então, como que a gente consegue ter uma relação positiva com o trabalho, tentando talvez não ter a pressão ruim, mas ter também a pressão boa? Como que você encara isso, assim? Até pensando em quem vai ouvir, pensando em pessoas que estão entrando na carreira agora, que estão em transição de carreira, que estão em movimentos, digamos assim, movimentos e encruzilhadas. Uhum. Qual que é o tamanho que o trabalho ocupa na tua vida hoje? E qual que é a responsabilidade que você vê sua dentro da Beats, ou enfim, qualquer trabalho que seja? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é trabalho. É verdade. Eu sou capricorniana de signo, eu tenho Capricórnio outras 5 vezes no meu mapa astral. Então, seja lá qual for a sua crença, de onde você olha, eu sou trabalho. E isso, eu não tô falando isso, gente, glamourizando, é porque é mesmo. E é tema das minhas maiores crises, é tema dos meus maiores dilemas, porque não dá pra pessoa se resumir a isso, né? Mas é porque... E eu também entendo isso. Eu vejo tanto valor naquilo que eu faço. Eu gosto tanto daquilo que eu faço que as coisas o trabalho, o prazer, a diversão, o estar com as pessoas, acaba tudo se misturando. Eu sempre falo assim, eu gosto tanto daquilo que eu faço que eu faria de graça. E se deixar, é de graça que eu vou fazendo. Muitas edições de newsletter, muito conteúdo para Instagram, muita análise, muito não sei o quê. Quantas vezes nos últimos 6 anos alguém não olhou para mim e falou, mas por que você não cobra por isso? Sabe? E é tipo, não, fui lá e fiz. Fiz a curadoria, não que eu não enxergue valor, mas é porque é isso, para mim é tão natural e é tão divertido e é tão leve muitas vezes que as coisas acabam se misturando. Então, o trabalho, ele é uma força, talvez, determinante, assim, na minha vida, nas minhas escolhas, no meu destino. Sempre foi dessa coisa eu sempre fui de estudar muito, eu sempre fui de preciso passar no vestibular, depois de passar no vestibular, preciso ter um estágio, depois de ter um estágio, preciso ter um emprego. Aí eu queria fazer a pós, vou lá fazer a pós, preciso ser aluna das melhores da turma, preciso arrumar um estágio aqui, que era nos Estados Unidos, preciso voltar pro Brasil, vou pra São Paulo, vou trabalhar no Google, vou trabalhar no Facebook. Divertidamente
simplesmente... Sempre, sempre. Mas isso, assim, é muito... Então, pra mim, desafios muito grandes. Viver no presente. Aproveitar a fase que eu tô. Ter a leveza que a minha criação precisa, que o meu lado criativo precisa, sem tá sempre me cobrando. Porque eu tenho 2 Beatrizes na minha cabeça no Divertidamente. A que tá fazendo e a que tá julgando. É quase assim, eu vejo ela com uma pranchetinha na mão e uma caneta na outra mão. Aquela sala de controle, né? Avaliando, sabe? O trabalho, o trabalho na outra. Mas, dito tudo isso, o que eu tenho descoberto desse 1 ano quase agora de empreendedorismo, porque eu fui uma pessoa há 10 anos no mercado de trabalho, eu brinco da vida corporativa, e agora eu vivo de internet, né? Eu sou empreendedora, autônoma, creator, como você quiser chamar. Outra pressão, né? Outros tipos de pressão, mas eu percebi isso, assim, que eu acho que o maior privilégio que a pessoa pode ter na vida, no país que a gente vive e no contexto que a gente tá, é escolher o seu difícil. Porque a não ser que você seja herdeiro, ou a não ser que você seja, sei lá, gente que enriquece vendendo o jeito de enriquecer para pessoas que querem enriquecer, se você é uma pessoa que tá real fazendo seu corre, seja qual ele for, assim, se você é fotógrafo, se você é designer, se você tem uma floricultura, se você tem um café, se você... Sabe, eu não sei o que você tá fazendo nesse momento, mas se você escolheu estar ali, isso pra mim é um privilégio imenso. Poder escolher é o maior privilégio de qualquer contexto de vida. Eu acho, eu trabalho nesse lugar porque eu escolhi. Às vezes não vai ter o melhor chefe do mundo, não vai ter a melhor rotina do mundo. Todo lugar que você for sentar pra trabalhar vai ter seus problemas. Mas se você escolheu estar ali, seja pela cidade que você mora, o salário que você ganha, o cargo que você tem, o caminho profissional que você tá trilhando, isso é um privilégio de alguma forma. Então eu sinto que é legal poder pensar assim, por mais que a pressão exista, por mais que as dificuldades existam, por mais que o trabalho me tome muito e seja um lugar de peso, assim, de dificuldade, às vezes, eu escolhi esse difícil. Por consequência, né, aí existe, vamos quebrar essa frase ao meio. Existe o difícil, que eu acho que eu já entrei um pouco aqui, que você consegue entender baseado na minha relação com o trabalho, quanto eu levo a sério as coisas, mas existe o escolher. Exato. E o escolher é muito massa quando a gente deixa ele ser massa. Que é aquela coisa do pode ser muito divertido se você deixar. Que é, eu escolhi estar sentada nessa cadeira agora, com você me entrevistando, nesse estúdio, nesse lugar, com os convidados que eu tô recebendo, nesse espaço que eu criei. Tipo, que massa, que incrível, que especial. Saber que cada pedaço da decoração eu escolhi, sabe? Então aí você vai se espalhando também pelo mundo e pelas coisas que você faz. A gente fala muito sobre filosofia de trabalho, né? Hoje em dia no mundo. E daí tem N espectros, mas existe essa glamorização do hipertrabalho. Existe tanta coisa, mas eu acho que a gente encontrar o lugar do trabalho pra gente e o nosso lugar no trabalho é tão gostoso porque possibilita com que a gente olhe no espelho, assim, e fale, cara, se eu tenho o privilégio de escolher, então vamos ser felizes, vamos se divertir, vamos fazer uma coisa legal. Nossa, muito! E eu acho que esse é o ponto do que eu queria trazer sobre a responsabilidade. Se a gente leva a sério o simples fato de a gente ter o privilégio de escolher, a gente já começa a olhar para as coisas com uma outra lente. E tudo começa a ter um outro grau de peso, assim. Pra virar importância. Então a gente tira peso e dá importância pras coisas, né? Olha, de preferência. De preferência. Por mais que aqui eu tô falando de um projeto que é meu, que às vezes eu tenho controle da linha do tempo, eu tenho controle dos fornecedores, eu tenho controle do estúdio, digamos assim. Mas às vezes a pessoa pode estar ouvindo numa coisa de... Ela tem um chefe, ela tem prazos, ela tem trabalho, mas, de novo... O quanto disso não foi uma escolha que te proporciona várias outras coisas na vida, né? Que é... Olha, em algum grau tudo é decisão. Não, muitas coisas não, mas em algum grau muitas coisas são. Isso, mas é exatamente, é tentar encontrar qual que é o valor pra você ali. Exato. Que pode não estar naquele dia, naquela reunião, naquele projeto, naquele cliente, naquele ofício em específico, mas em outros aspectos da sua vida, se você tem o privilégio de ter escolhido aquilo de alguma forma, ele tá. E se não tá,
que legal pensar que a gente sempre pode fazer escolhas diferentes. Mas aí é outra pira. Apertar um botãozinho. Mas aí é outra pira que eu tenho de se parar pra pensar que a gente tá escolhendo o tempo inteirinho e você escolher virar à direita ou virar à esquerda, você escolher fazendo... E eu tô muito nesse pensamento, né? Porque 6 anos atrás eu escolhi mandar uma newsletter. Eu podia ter escolhido O efeito borboleta, ele é real. É um bater de borboleta, da asa da borboleta na Nova Zelândia que... Isso, mas ele não é aleatório também, né? Que pra mim é aquela coisa, tipo, eu escolho toda semana. Eu escolho todos os dias. Eu escolho a cada momento um pouco quem eu sou, o que é a Beats to Brands, o que eu quero, como eu quero criar, o que eu quero colocar no mundo. Tipo, você tem que também seguir fazendo essas escolhas, né? Por mais que às vezes elas vão em direções meio aleatórias, mas acho que é isso. A gente poder escolher o nosso difícil e poder escolher diferente, sabendo que isso vai levar necessariamente a gente para um resultado diferente, acho que é um privilégio muito grande que as pessoas têm na vida. Eu queria falar, depois disso que você trouxe, sobre compromisso, disciplina, consistência, mas eu vou para um outro lado, que eu acho que é um lado que interessa muito para as pessoas, que é sobre curadoria. Porque a Beats, ela nasce como uma newsletter que é sobre curadoria. Tipo assim, ela faz curadoria das coisas, que é basicamente escolher tais informações sobre um assunto X a partir de critérios A, B e C. Justo. Isso envolve visão estratégica, olhar criativo, um olhar sistêmico, senso crítico, beleza. Quando a gente fala de curadoria, isso vem cada vez mais se tornando mais importante, não só, sei lá, para marcas e negócios, mas para as pessoas, porque a gente está afogado num mar de informação e tudo mais. Me conta, de um lado, como que a curadoria é importante para as pessoas e como você tem recebido também comentários nos últimos 6 anos em torno disso, mas eu acho que também olhando para um lado mais estratégico, olhando para um lado um pouco mais de negócio, como que isso se torna um ativo cada vez mais importante para marcas e negócios, porque, de novo, curadoria é fazer escolha. Então, como que a gente escolhe, digamos, para qual lado a gente vai, para qual passo a gente vai? Me conta um pouco como é esse processo de curadoria para ti. Sempre que eu falo de curadoria, é necessariamente uma engenharia reversa. E eu gosto de deixar isso bem claro para as pessoas, porque, de novo, eu nunca me coloco em posição de eu sou um ser iluminado, escolhido dentre vários. Não tem nada que eu saiba que a pessoa não pode saber e desenvolver. Então, começou muito naturalmente. Tipo, começou de forma muito orgânica mesmo, assim. Lá atrás era a Beats to Brands, ia falar de branding, que é onde eu trabalhava, que é o que eu sempre gostei, o que eu sempre estudei, mas ia falar de tecnologia, que era o mundo que a gente vivia e as transformações que estavam acontecendo com ele o tempo inteiro. Então, como é que a gente para de separar esses assuntos, né? Comportamento, internet, tendências, tecnologia, as marcas que a gente consome, o jeito que a gente consome elas, o jeito que a gente faz comunicação. Então, a primeira decisão que eu tomei, por exemplo, lá atrás, eu pensava numa newsletter que ia ter 2 sessões. A sessão de comunicação, marketing, branding e a sessão de tech. E eu larguei isso porque eu falei, não, eu justamente vou misturar essas coisas. Então, sempre foi um olhar muito guiado por o que tem ingredientes de cada um, ou o que pode interessar para cada um. Depois, conforme isso foi virando uma habilidade, tipo uma coisa que você faz várias vezes e você vai percebendo que pode melhorar, e aí fui melhorando o meu processo. Eu fui entendendo como eu consumo informação, eu fui entendendo os jeitos ruins de guardar e organizar essa informação. Aí eu achei um jeito bom de guardar e organizar essa informação. Inclusive já fiz também, ensinei as pessoas, tem curso, tem aula gravada disso. Então, eu fui desenvolvendo o processo, mas hoje a resposta que eu te dou, ela é necessariamente fazendo uma engenharia reversa. Porque lá atrás, nunca foi, existe essa habilidade que eu tenho, ela chama curadoria de conteúdo, vou fazer alguma coisa com ela. Era, olha isso aqui que legal. E eu sempre fui essa pessoa. Olha isso aqui que legal. Eu sempre fui uma pessoa, hoje é um termo popular, mas assim, né, pra pessoa 30 a mais, eu sempre fui cronicamente online. Desde que a gente nem falava em cronicamente online. Nos primórdios da internet, eu era a pessoa que lia os blogs, eu era a pessoa que tava no Twitter, tipo, desde o iniciozinho mesmo do Twitter. Eu era a pessoa que tava em todos os lugares, eu sempre tive muito FOMO. Então, eu sempre fui a pessoa na mesa do almoço, no trabalho, na roda das amigas. Vocês viram isso aqui? E é isso, assim, de Kardashians a
a inteligência artificial, assim, nesse nível de amplitude de repertório mesmo. Eu acho que isso é legal dizer, sobre amplitude de repertório, porque Sim. você poderia ser mega nichada e só falar de Kardashians, ou ser mega nichada e só falar do Elon Musk, mas não. Existe eu acho que essa beleza do universo da Beats que vai de, sei lá, Lalada Lacoste até Michelle Obama, até Mrs. Maisel, e o quanto essa diversidade, repertório é individual, é autêntico, não existe como eu ter o teu repertório, o quanto que é também importante as pessoas se dedicarem a construir esse repertório, porque a sua forma talvez era o cronicamente online, mas tem outras milhões de formas, né? Super, tipo, não tem nada de errado com o nicho, mas eu sempre vi muito mais valor na intersecção. E isso pra mim é vida, carreira. Então eu sempre fui a profissional mais generalista do que especialista, apesar de eu ter um conhecimento muito profundo em branding. E é no jeito que eu crio conteúdo. Então, e até pensando estrategicamente na Beats, o valor da Beats está realmente na intersecção. Porque o puro das coisas, o nichado das coisas, você encontra em vários lugares. E eu entendi que o meu diferencial é ser o único lugar no mundo, na internet, tipo, dessa internet que tem... Nesse mundo tem bilhões de pessoas, e essa internet que tem trilhões de conteúdos sendo criados todos os dias. A Beats to Brands é o único lugar em que você vai encontrar aquela combinação de coisas. E não só porque eu joguei elas ali aleatoriamente, porque tem isso em relação à curadoria também. É porque eu dou o contexto necessário para você navegar por elas. Então, quando a gente fala em curadoria, tem muito isso de sempre ter sido muito natural. Mas hoje eu vejo o quanto uma habilidade, porque eu fui refinando com o tempo, e isso é claríssimo pra mim, assim, hoje eu sei fazer, eu tenho acesso fácil às fontes, se eu não tenho, eu sei por onde começar, eu sei como aprofundar uma pesquisa, eu sei como organizar essas referências, eu sei como dar contexto e valor a essas informações, mas é também sobrevivência, porque eu sempre fui a pessoa que assinava muitas newsletters, desde antes da Beats, porque as newsletters era um jeito de eu sentir que não estava perdendo nada. A pessoa do FOMO é isso, assim. Sim. Eu assinava aquelas newsletters e eu sabia que uma vez por semana eu ia ler o que aquelas pessoas tinham falado, a curadoria que aqueles portais tinham feito. Eu ia mais ou menos saber o que estava acontecendo. O que não me impedia de ficar no scroll infinito das outras redes sociais, o que estava acontecendo, etc. Mas eu acho curadoria sobrevivência porque é saúde mental, assim. É você ter a paz e a tranquilidade de você fez a sua própria curadoria. Então, as newsletters que você assina, os canais que você segue, você ter confiança de que você que você tem em volta de você boas fontes para te trazerem as informações que você precisa e ficar em paz. Que aquilo que você se interessa vai chegar até você. E realmente, assim, né, voltando para o Cronicamente Online, desapegar. Apenas assim, aceitar que sempre vai ter alguém mais cronicamente online que você. Eu acho que isso é até um valor a jornalista, né? Existe o tal furo jornalístico, que é qual veículo dá a informação primeiro. E é quase como se a newsletter ou alguns canais... Cara, você não tem essa responsabilidade, né? Então é muito mais sobre qual análise você vai fazer sobre um fato... do que necessariamente o fato em si, porque o fato, ele é o fato, você não muda o fato. A newsletter está para a revista, assim como a timeline está para o jornal. Então, a timeline ali é o que está acontecendo, é a notícia, é o fresquinho, e a gente passou por essa fase. Assim, eu tenho idade suficiente para ter passado por essa fase da notícia chegar no dia seguinte. Sim. Tipo, especialmente em cidade pequena, tinha o jornal local, só que isso acontecia... Tempo de impressão gráfica. Isso. Você tem que fechar o jornal até 11h42, cara, assinava-se. Sim, jovens, existia uma coisa chamada assinatura de jornal. O jornal chegava na sua casa, sei lá, 5 horas da manhã, e ali você descobriu o que tinha acontecido no dia anterior, né? Que era o máximo do imediatismo que se tinha. Fora, óbvio, plantão da Globo e a televisão acelerou muito isso. Mas em as redes sociais, o instantâneo. A revista era semanal. A revista era quinzenal. É atemporal. A gente aprende a revista a gente colecionava. Perfeito. Eu tinha pilhas e pilhas das minhas revistas favoritas quando adolescente. Revista Exatamente. Recreio. As revistas falavam mais sobre o tipo de informação que você gostava de consumir. Seja porque você era muito interessada naquele tema, seja porque aquilo falava sobre a sua personalidade de alguma forma. Aquilo não tinha menos valor
porque levava 15 dias pra chegar. O contrário, aquilo tinha mais. Então, eu sempre pensei que eu queria que as pessoas tivessem com a Beats to Brands a relação que eu tinha com a pilha de revistas que eu guardava no armário. E é muito legal quando uma pessoa me encontra e ela diz, eu tenho uma pastinha onde eu guardo as minhas favoritas. Ou a pessoa dizer... Eu tenho. Ou a pessoa dizer, nossa, eu parei hoje pra ler uma que tinha ficado pra trás e ela ainda assim fez sentido. Porque é isso, assim, existe você esticar um pouco mais o tempo nessa coisa tão imediatista que é a internet hoje, que a newsletter permite, e que é muito feliz que a Beats existe nesse espaço. É muito feliz que a Beats existe, ponto, né? Mas eu acho que é assim. Tem isso que você tava falando sobre, eu sempre fui essa pessoa. Eu acho legal falar pra quem tá vendo, ouvindo, sobre isso o que te nutre e também se observar como indivíduo, pensando assim, cara, no que eu sou bom? O que eu faço bem? O que eu mando muito mal? Porque eu acho que é um pouco disso, assim, o trabalho, ele pode vir desse lugar de autoconhecimento, de você entender os seus próprios talentos. O Scott Galloway, ele fala muito isso. Segue o teu talento, cara. Segue aquilo em que você é bom. Porque isso, primeiro, vai ser mais fácil pra você. Isso não quer dizer que não vá haver dificuldades, mas o quanto que isso deixa o processo um pouco mais liso, assim. E combinado com isso, eu queria trazer um gancho pros carreiros que talvez estejam por aqui, que é o negócio da cara de pau. Porque isso é uma coisa que você sempre me falou, e como amiga, como um conselho mesmo. E eu queria que esse conselho se espalhasse para as outras pessoas, porque a mim foi muito, muito importante entender o quanto que a gente que tem medo, às vezes, de incomodar, às vezes a gente tem vergonha, o quanto que quando a gente deixa algumas coisas de lado e, tipo, dá um toque-toque na parede de alguém, na porta de alguém, na resposta de e-mail, no WhatsApp, numa DM, o quanto que isso pode expandir a nossa rede e gerar mais oportunidades, né? Eu sou a rainha do não, eu já tenho. A rainha. E assim, não vamos glamourizar. Várias vezes isso me coloca em posições de constrangimento que a pessoa mais introvertida, mais comedida, não entraria. Mas quando você fala daquilo que a gente é bom e tentando conectar esses dois assuntos, é muito louco como a gente subestima o tanto da gente que tá com a gente desde a infância. Por mais que a gente evolua, aprenda e vá, inclusive, se recortando, se editando para viver em sociedade enquanto adulto. Mas eu sempre fui uma criança que era expansiva, assim, que era do Beatriz Menos, Beatriz quietinha. Eu sempre fui oradora da turma. Então eu não podia ver o palco. A missa da catequese. Quem vai fazer a leitura? A Beatriz vai fazer a leitura. O discurso da formatura da primeira série. A Beatriz vai fazer o discurso. Eu ganhava prêmio de redação. Sabe? Eu escrevia redação no concurso de redação, sobre árvores, sobre natureza, sobre, sei lá, o jornal local, fazia concurso de poema. Eu imprimia o meu poema no jornal. Em compensação, sabe essas coisas de concurso de talentos? Eu nunca tive absolutamente nada pra oferecer. Beatriz sabe cantar? Não sabe. Sabe dançar? Não sabe. Sabe praticar esportes? Não sabe. Existe todo um lado. Tudo não terás. E tudo não terás. Tanto que eu falo assim, o meu lado de conexão com aquilo que a gente entende como arte é teatro e poesia, né? Palavra. São as palavras e o palco, o ao vivo. Porque música, as próprias artes plásticas, tudo isso são coisas que eu admiro e aprecio muito, mas que eu jamais conseguiria alcançar. Mas quanta sensibilidade mora no ao vivo, mora no olho, né? Eu amo, assim, eu amo. Quer me ver feliz é uma peça de teatro e, assim, um monólogo e você tá ali com uma mulher em cima do palco e tem 500 pessoas na plateia e ela sozinha está comandando a energia daquela sala. Cara,
é muito especial, é muito grandioso. Ver o que a Fernanda Montenegro tá fazendo com esse monólogo da Simone de Beauvoir é simplesmente, assim, me arrepia e tira a minha cabeça do eixo, porque super. Um país tá parando pra ver essa mulher falando, assim, isso é muito poderoso. Né? Eu vi Denise Fraga 2 vezes no teatro também, com Eu de Você, que é simplesmente um espaço branco, a pessoa no meio. E a coisa acontecendo. Quanta força. Então, assim, e é arte, você olha pra aquilo é arte, mas esses são os lugares em que eu me conecto. Tem vários outros lugares que eu sou zero porque eu nunca fui, que não é meu, sabe? Então, eu tenho E aí, outra coisa pra mim que vem da minha infância, que eu trouxe pro início da minha carreira, que era quando eu aplicava pra vagas de estratégia, de pesquisa e tal, eu sempre lembrava dos meus tempos de quebra-cabeça. Porque uma das coisas que eu mais gostava quando era criança era montar quebra-cabeça. Se me dá um problema de lógica, se me dá uma coisa que precisa encaixar, só precisa descobrir como, é você me deixar entretida por horas. E sempre foi assim. E eu sempre visualizei todos os meus projetos. Desde um rebranding, desde criar uma marca XPTO, até criar uma palestra. Eu preciso organizar as peças. Eu vejo as peças organizadas, eu monto os cantinhos. Seja o frame, seja eu visualizo. Muda a ordem. Aí eu começo a encaixar. E se você tem que estar forçando é porque não encaixa. Quando a gente entende como a nossa cabeça funciona, isso muda o nosso funcionamento como pessoa e profissional, enfim, terapia, façam. E é por isso, assim, que eu tenho esse prazer no meu trabalho. Porque hoje em dia eu escrevo. Hoje em dia eu falo, eu me comunico. Eu monto quebra-cabeças, né, no caso, metafóricos, mas na minha cabeça, às vezes, eles são bem literais. Isso é trazer as minhas aptidões, essas coisas que vêm comigo desde que eu me conheço por gente pra dentro do meu trabalho. Lógico que tem muitas habilidades que me faltam. Que tem muitas outras coisas que seriam ótimas pra mim, caso eu fosse um pouco melhor nelas. Mas aí é o momento que você vai fazer um curso, ou vai aprender, ou vai contratar alguém melhor do que você, ou vai se colocar na posição também do isso aqui eu não sei, e como é que eu vou trabalhar em volta disso. Mas é isso. Essa coisa da cara de pau, pra mim, é parte dessas coisas que eu sempre fui e não sei ser diferente, sabe? Que é o do tá com as pessoas, do não aceitar um não como resposta, do me escrever o meu poema no concurso do jornal, mandar o meu discurso pra ser oradora da turma. O não eu sempre tenho. Então, é assim isso que a gente vai. Isso da cara vai. de pau é um conselho que você me deu. E aí, fazendo a volta, a gente gosta muito de sentar numa mesa e ficar conversando, né? A gente tem essas coisas e a gente fica horas. E, às vezes, numa mesa peculiar e aleatória, às vezes pedindo socorro para alguém, às vezes conversando com um mentor, com uma mentora, com alguém da família, a gente recebe um conselho, uma palavra, uma ideia que às vezes pode mudar a forma como a gente está enxergando uma questão, mas às vezes muda como a gente vê a vida mesmo. Bia, qual é hoje o conselho mais importante que você já recebeu? Ou, talvez, evitando superlativos, um dos conselhos mais importantes que você recebeu. É legal estar aqui, porque eu sei como as pessoas que tiveram nesse podcast se sentiram. Tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta. Cara, eu tenho a sorte, assim, muito, muito, muito grande na vida de ser cercada por pessoas muito generosas, muito sábias, muito especiais, que nunca se furtaram em me ajudar, e me acolher e me orientar quando preciso. Então, eu não quero nem ficar citando muitos conselhos, porque eu certamente deixaria algum ou alguém de fora, assim. Mas tem 2 coisas que me ocorrem, assim, de mais formadores, de mais, né, essenciais para quem eu sou. Não foi nunca uma coisa de uma cena, tipo, filha, sente aqui, e teve um momento no banco, na beira da praia, algum Raramente lugar. Eu acho importante dizer exatamente. isso também. Fiquem atentos aos sinais. Mas eu tenho essa clareza. Meu pai me criou para ser independente. Não dependa de ninguém. Faça por você mesma. Então, assim, isso, de novo, direta ou indiretamente, é o que eu aprendi com meu pai e é determinante em tudo isso que a gente acabou de navegar, assim.
de ter o meu, de saber o valor, de ter o meu muito bem, sabe, muito bem feito, muito bem estabelecido. Então, não depender de ninguém, não achar que a minha sorte, as minhas oportunidades, a minha base vai estar em qualquer outro lugar que não um lugar que eu possa criar. E o segundo veio do meu avô, e esse eu lembro do dia. Esse eu lembro bem do dia, sentado na mesa assim do almoço, que é a mesa que a gente sempre tá na casa da minha avó. E eu tava de férias. Eu já morava em São Paulo, eu não lembro qual dos empregos que eu tava, mas eu já morava em São Paulo, então era aquelas visitinhas ocasionais. Você já me contou essa, é muito legal. Era aquelas visitinhas mais ocasionais, pra almoçar, e como tá a avó, como é que tá São Paulo, como é que tá o trabalho. E não sei o que eu comentei com o meu avô, que eu falei, eu tô de férias do trabalho. Aí ele, com aquele jeito dele, assim, sentado, olhou pra mim e falou, Bia, sabe uma coisa que é muito importante? E eu falei, o quê, vô? Ele olhou pra mim e falou, a sua falta precisa fazer falta. E na hora foi uma risadinha claro que se você precisa ser uma boa funcionária, de forma que quando você tá de férias, eles querem que você volte, né? Você tem um papel ali. E eu sei que do auge da sabedoria dele, meu avô nunca foi um cara funcionário de nada, né? Ele sempre foi empreendedor, ele sempre fez as coisas, desde verdureira, que a gente chama em Santa Catarina, não sei se no país todo é assim. Hortifruti, talvez. Hortifruti, mercadinho, quitanda, até caminhoneiro e tal. Então, ele nunca viveu na pele o corporativo do sair de férias e voltar porque alguém sentiu sua falta. Mas ele me transmitiu aquilo, assim, de a sua presença precisa ser valiosa o suficiente para que a sua ausência faça falta. Uhum. E isso faz anos, eu parei pra lembrar disso e poetizar isso recentemente, num podcast, casualmente, me perguntaram sobre sucesso e eu lembrei disso, tipo, só me veio assim. E, cara, é isso, assim, a minha falta precisa fazer falta e é especial pra mim quando, por algum motivo, e quem acompanha sabe, eu não tô na caixa de entrada naquela semana porque eu tive um compromisso, porque eu tive uma gravação, porque várias coisas, e alguém escreve, nossa, eu tava sentindo falta da Beats na minha caixa de entrada. Nossa, faltava isso. Então, saber ou trabalhar para que a minha falta faça falta, ou me colocar nos lugares a ponto de que ninguém faz como eu faço, ninguém me substituiria facilmente. Isso aqui não é replicável por nenhuma inteligência, nenhum chat GPT, nenhum não sei o quê. Então, a minha falta faz falta. Isso é bem importante pra mim. Isso. E eu acho que é quase que intrinsecamente ligado ao que a gente cria quando a gente fala de branding. Então, se branding se tornou esse grande jargão que até nós que trabalhamos com isso, às vezes dá uma cansada, no fundo é sobre autenticidade. É sobre o que a diferenciação do o que só a Bia faz, que falta só ela faz. E puxando um gancho para falar de comunidade, justamente porque a Beats tem essa comunidade muito legal. Cara, tem muita gente engajada, muita gente presente. E sendo uma assinante da Beats desde os primórdios, uma coisa que me chamou muita atenção entrando nessa comunidade é o quanto que se endereça, se conversa, se discute, se debate sobre assuntos muitas vezes bem polêmicos, seja porque é polêmico de fato, seja porque está se polemizando. E eu lembro muito nitidamente de, nas primeiras vezes, ficar meio jornalista, talvez, meio me segurando na cadeira, pensando assim, vai dar ruim. Essa discussão aí vai dar algum problema. E não dava. E eu vi isso uma vez, eu vi isso outra vez, e isso se repetia. E as pessoas, elas conseguiam conversar com um nível de respeito, de empaixão, de compatia, de empaixão, de empatia. E eu achei isso muito maluco, assim. Por quê? Porque quando a gente fala de comunidade, a gente tá falando do espaço daquela marca. E daí aqui o olhar estrategista sobre isso, assim, né? O espaço que a marca deliberadamente escolhe criar, mas que, sim, você, de certa forma, abre a porteirinha pra pessoa entrar e tudo mais. Mas, gente, a gente sabe que a gente não controla o comportamento humano. Sim. Mas tem uma coisa que controla o comportamento humano, é cultura. A cultura, ela dá essa liberdade, essa elasticidade do como que as pessoas se comportam.
Queria falar contigo sobre comunidade, justamente porque eu, particularmente, acho que as pessoas estão entendendo muito errado sobre como se faz comunidade de marca, assim. Eu amo. Primeiro que comunidade, na minha visão, tem que ser algo que envolva paixão, assim. E paixão não se cria, né? Paixão existe. E isso, de comunidade, você cria um ambiente e você media essa conversa, de certa forma. Você, marca, mas você, Beatriz. Eu queria entender como que é essa comunidade da Beats e qual que é o papel que você vê dela na sua marca hoje. Eu vou estender comunidade para pensar nas pessoas que interagem comigo e com a Beats em todos os canais, porque eu acho que tudo que você se aplica fala quem aparece na DM, quem tá lá nos comentários no LinkedIn, quem tá interagindo no grupo de WhatsApp, etc. Para mim, aqui, a palavra que me surge mais forte é exemplo. Porque eu acho que, de alguma forma, eu sou a referência naquele ambiente, naquele espaço. Por isso que eu brinco, às vezes, de síndica, que é como eu me refiro a mim mesma, mas, assim, eu sou o exemplo. E eu tenho muito cuidado, sempre tive, desde a primeira edição da Beats, para trazer as coisas de forma ponderada, trazer as coisas de forma clara, trazer as coisas de forma justificada. Então, eu nunca boto lenha na fogueira por botar, eu nunca surfo no assunto por surfar, eu nunca ofendo o trabalho de ninguém, e isso é muito comum no nosso mundinho de olha que horror, olha que triste, olha que não sei o quê. Lógico que a gente adora um meme, a gente adora um kkk, e não tem nada de errado nisso. Sim. Mas, cara, eu já estive do outro lado, e pra mim essa é a máxima, eu já estive do outro lado. Eu só falo sobre o trabalho de alguém de um jeito que eu gostaria que tivessem falado do meu. Que as pessoas não agem deliberadamente querendo errar muitas vezes, né? Cara, não. E é o tipo de discussão, e eu sempre falo isso, assim, no nosso mercado, mundinho marketing, e todo mundo que já rolou a timeline no LinkedIn sabe do que eu tô falando. A gente adora polemizar as coisas e viralizar em cima das coisas, esquecendo que, na real, se você desligar o modem, essa conversa não existe. No mundo real, boa parte das conversas que a gente investe o nosso precioso tempo e energia, elas não existem. Porque se pode, se não pode, se foi isso, se foi aquilo, se o estagiário faria melhor, se não faria, se não sei o quê. Não existe. As pessoas no mundo real, elas estão indo ao supermercado e comprando aqueles produtos que elas sempre compraram. Elas estão ligando a TV e assistindo os programas que elas sempre assistiram. Elas estão pegando o celular e escrevendo. Não que o nosso trabalho não tenha importância, não é isso. Mas o estressar cada detalhe, cada nuance, cada interpretação possível do nosso trabalho não é o que o ser humano comum faz fora das redes sociais, fora da internet. A gente tá fazendo isso pra gente mesmo. E é isso que me, assim... é isso que acaba comigo às vezes. De você tá falando com seus colegas. Por que a gente fica criando esse ambiente em que cada um pode botar o dedo no trabalho do outro? E depois a gente quer ser respeitado, porque e aí depois a gente vai sentir na prática quando alguém vai aprovar um orçamento de branding dentro de uma empresa, quando alguém quer fazer uma campanha mais criativa dentro de algum lugar, quando alguém faz um pitch um pouco mais disruptivo aqui, porque aí fica todo mundo apavorado. Mas como é que as pessoas vão receber? Porque vão cancelar, porque não sei o quê. Se o primeiro a apontar o dedo pro trabalho do colega é você. Como que a gente vai fazer uma coisa diferente se a gente quer replicar sempre a mesma coisa? Exato. E também eu acho que é uma questão de respeito, assim. Isso. Cara, a gente fala tanto sobre a necessidade de valorizar o trabalho criativo e o trabalho estratégico. Vamos respeitar o trabalho criativo e estratégico. Isso. Por isso que a Beats to Brands nunca foi esse espaço. Perfeito. Lógico. Isso cria cultura. Isso cria o jeito que as pessoas consomem a informação e interagem com aquela informação. Lógico que eu tenho que cuidar muito, assim... existem coisas a serem criticadas? Sim. Existem coisas a serem observadas? Sim. Existem coisas a serem esclarecidas? Sim. E a gente tá aqui, de fato, observar grandes marcas fazendo e acontecendo é o melhor jeito possível da gente aprender e da gente aumentar o nosso repertório. Então, não é também, nossa, deixa lá que tá tudo lindo. Não, essas coisas que estão sendo criadas, elas têm impacto real na cultura, no comportamento, no jeito que a gente interage, compra, os produtos que a gente usa, enfim. Mas a ponderação, a clareza e o tom mesmo que essa conversa acontece, eu sinto que é uma coisa que eu ditei desde a primeira edição da Beats, até porque ela sempre foi assinada. Desde a primeira edição, nunca foi uma publicação anônima. Que delícia ter uma publicação anônima na internet hoje em dia, que deve ser.
Que você poder falar uma coisa, publicar uma coisa e, foi o ghostwriter, foi a inteligência artificial. Tudo que é Beats to Brands, as pessoas sabem que sou eu. E eu sempre tive, até pouquíssimo tempo atrás, empregos. Eu sempre tive chefes, eu sempre tive colegas. Tem uma coisa que eu ouvi recentemente, até num corte, ouvi recentemente é bom, né? Parece que você abre uma enciclopédia e na real foi um TikTok. Scrollando assim, eu me deparei com o podcast que o Jay Shetty faz e ele tava entrevistando o Will Smith. E ele sempre pergunta isso pras pessoas, inclusive também, uma coisa que eu quis muito trazer pra cá. Qual o melhor conselho que você já ouviu? E ele pergunta pro Will Smith, qual o melhor conselho que você já recebeu? E o Will Smith fala assim, não sei se que era a avó dele ou também uma pessoa próxima a ele, ele fala assim, seja muito legal com as pessoas que você conhecer no seu caminho pro topo, on your way up, porque você pode muito bem cruzar com elas novamente quando você estiver no seu caminho, na sua descida. Então, seja muito legal com as pessoas no seu trajeto de subida, que você pode muito bem cruzar com elas novamente no seu trajeto de descida. A gente não sabe o dia de amanhã. O mercado é um lugar minúsculo. A internet às vezes parece imensa, mas quando você assina, quando você se coloca nela, você vai vendo quanto eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa, que me conhece, que já ouviu falar de mim, que não sei o quê. Então, sim, voltando para o respeito à ponderação e o clima da comunidade, eu quero existir em um lugar amistoso, eu quero existir em um lugar respeitoso, pelo, de novo, cuidado que eu sempre tive de estar no mercado de trabalho, de ter o que provar ali, mas de ter a consciência de que eu nunca sei o dia de amanhã. Eu nunca sei quem é a pessoa que tá ali atrás, se algum dia eu vou conhecê-la, se algum dia eu vou precisar dela, ela vai precisar de mim. A gente vai estar num espaço em comum e eu quero que a gente se respeite e eu acho que isso é transmitido para a comunidade da Beats também. Cara, você tá ali, às vezes você não sabe quem pode estar lendo aquele seu comentário, quem vai estar interagindo com você. Se você tem essa consciência, inclusive a Beats é um espaço ótimo para você, assim, faz seu nome, faz sua análise, se coloca ali. Você sabe muito bem, assim, as pessoas acabam se esbarrando em um ou outro contexto. E que legal você ser vista como uma pessoa interessante, inteligente, crítica, se você for, mas ponderada também. Eu acho que tem muito daquela teoria do elevador, que eu não sei se é da Ariana Menke, mas eu lembro de ter visto ela falando muito sobre isso. Sobre, cara, se você esbarra com alguém no elevador, o que você falaria e o que você não falaria? Justo. E as pessoas na internet deveriam muito aplicar essa teoria, do tipo assim... Cara, eu acho que o ser anônimo, a não ser que seja uma questão de vida e morte, assim, seja uma questão muito delicada e sensível, é muito difícil de você conseguir ser um ser humano decente quando você para de assinar as coisas que você fala. Porque é muito mais fácil viver num lugar anônimo, assim. Então, eu até resgato a coisa do eu que fiz como esse lugar de dualidade também, do orgulho de se fazer o que faz e da responsabilidade. Cara, eu que fiz isso aqui. Fui eu que fiz esse comentário, fui eu que fiz esse apontamento, fui eu que dei essa opinião, então você conseguir também enxergar isso dessa forma. Mas tem muita newsletter que eu escrevo, reescrevo e leio de novo e peço pro meu marido ler e revisar com olhar... olhar de advogado. Aliás, ele é advogado, então ele é o jurídico da Beats to Brands. Cara, eu não quero ofender ninguém, eu não quero fazer uma comparação que possa ser mal interpretada, eu não quero ser entendida dessa forma, porque é isso, existe como você fala, mas existe como as pessoas te entendem, e depois que a Beats atingiu um certo tamanho, isso ficou muito presente, até no meu processo, a ponto até de me travar criativamente falando, assim, antigamente, às vezes eu assim, vomitava um texto, tipo, cara, palavra feia. Antigamente eu soltava um texto em questão de minutos, muitas vezes, mais emotivo, ou mais raivoso, ou mais espontâneo. Eu preciso tomar muito cuidado, porque eu não quero nunca perder a espontaneidade, mas eu encaro uma audiência de 50 mil pessoas, onde eu assino meu nome, sobrenome, onde eu coloco meu perfil no LinkedIn, nos lugares que eu já trabalhei, onde a minha credibilidade tá ali semana após semana. Então, é muita responsabilidade. E falando de responsabilidade, eu vou puxar um gancho de futuro. Não precisa ser sobre a Beats, não precisa ser sobre a Bia, mas pode ser sobre mundo, internet, atenção, FOMO. O que te deixa otimista sobre o futuro hoje? É que eu sou uma pessoa bem
prática. E o otimismo é uma energia difícil pra mim de vibrar. Que eu tô muito, às vezes, no que pode dar errado, no que pode não sei o quê. Não chega a ser um pessimismo, uma melancolia, mas é difícil pra mim vibrar no otimismo. Mas talvez isso que a gente tava falando mais cedo, de se a gente só consegue ser aquilo que a gente consegue ver, eu gosto de pensar em toda uma geração, especialmente meninas e mulheres, que é onde eu me identifico mais, mas eu acho que pessoas de todo tipo, em que você tem muito mais referencial. Você enxerga mais daquilo. Se você é uma pessoa com deficiência, cara, e na nossa época, quantas pessoas com deficiência tinham na TV? Vendo as Paralimpíadas dia, é uma coisa tão... Não, e hoje em dia você pode pegar um canal no YouTube, um perfil no TikTok, você pode acompanhar o dia inteirinho da vida de uma pessoa que tem a mesma deficiência que você. E ter esse referencial. Então, mulheres que querem uma carreira no corporativo, a gente já tem um caminho muito longo, mas a quantidade de mulheres que a gente tem para nos inspirar. Mulheres que estão colocando a sua voz, criando seus espaços e explicando as coisas e ocupando esses espaços de conhecimento mesmo, assim. Eu acho que, de novo, se a gente só consegue ser aquilo que a gente consegue ver, eu acho que hoje as pessoas têm uma visão muito mais ampla, muito mais expandida do que a gente tinha muitas vezes. Você tem um lema? Eu não tenho um lema, mas tem uma frase da Ariana Huffington, que foi minha melhor amiga, que me mandou uma vez. Não lembro nem se foi essas coisas tão casual quanto um andar no Instagram, ou se ela me falou, mas a vida é uma dança entre fazer acontecer e deixar acontecer. Life is a dance between making it happen and letting it happen. E isso é uma coisa que eu preciso me lembrar constantemente. Porque se deixar, eu vibro no fazer acontecer. Mas nem tudo depende da gente. E as coisas seriam muito mais sem graça se a gente tivesse controle absoluto sobre tudo. Eu preciso sempre, na minha rotina, encontrar momentos e espaços para apreciar a serendipidade das coisas, para olhar para aquilo que eu não controlo e ver valor naquilo. Tanto que eu tenho essa frase, eu tenho ela impressa num porta-retrato na minha mesa de trabalho. Então eu estou olhando para ela constantemente durante o dia. O deixar acontecer, ele é muito complexo, né? Eu também tenho isso até tatuado, porque às vezes dá vontade de lembrar. E última pergunta, Beatriz Guarese. O que mais importa para você hoje? O que mais importa para mim hoje? Olha que louco, eu fiz várias vezes essa pergunta e eu em nenhum momento parei para pensar qual seria a minha resposta. Que bom, né? Porque eu fico concentrada na resposta que a pessoa tá dando. O que mais me importa hoje, e talvez não seja uma coisa que eu vivencio, mas que eu vejo cada vez mais a importância, né? Que é onde eu quero, aquilo que eu quero alcançar. Mas realmente, assim, o que mais me importa é a leveza, a diversão, a companhia no processo, sabe? De pensar que isso que é o que importa. Não é, você chegou lá, mas como você chegou até lá. E quer me ver, assim, realizada na vida, é saber que eu cheguei em algum lugar. E eu tenho várias dessas histórias, assim, que sorte que eu tenho. Eu tenho várias dessas histórias de chegar num palco, ou num espaço, ou num lugar que depois me levou a outro lugar, que me levou a outro lugar. Mas saber que aqui, no primeiro ponto, eu estava, e eu só estava porque um amigo estava comigo. Porque alguém queria a minha presença ali. Porque eu estava com uma pessoa. Porque, sabe? Então, é brega, mas aquela coisa da vista e da companhia ser a parte mais importante da jornada e não o caminho final, eu acho que é para isso que eu tenho tentado dar cada vez mais importância. O clichê, ele tem um lugar no mundo, sabe? Eu não posso ver um clichê que eu cato pra mim. Eu trouxe esse ponto porque eu sei disso. e essa coisa do, não é sobre o destino, é sobre a chegada, é sobre o destino. Não é sobre o destino, é sobre o caminho. É sobre o destino, sim. Porque é muito bom chegar a lugares. Mas, cara, o caminho é tão mais legal. E não teria a menor graça chegar num lugar sozinha, ou chegar num lugar... Esse é o ponto. Cansada, chegar num lugar, sabe? E isso, de novo, pra pessoa cujo nome e sobrenome é trabalho, é um lembrete constante. Sim. Não é
Tipo, eu não falo de lá, olhando pra vocês que não moram lá. Eu falo, inclusive, como quem olha pra um vale muito distante, em que existe uma comunidade de pessoas que moram lá. Quem sabe um dia eu me mudo, quem sabe um dia eu chego. Mas talvez houve uma Beatriz nos seus 20 e poucos, ainda, não sei se mais go-getter, mais obstinada que essa, que era muito sobre onde eu vou chegar, onde eu vou estar. Sabe? Entendi. Como faz pra chegar lá. E hoje eu sinto que eu tô encontrando na maturidade, no tempo, nas escolhas, nos espaços, um pouco mais dessa revisão das prioridades, sabe? Como eu chego, com quem eu chego, em que estado eu chego, como foi o processo de chegar aqui. E que ele seja... porque ele precisa ser leve, prazeroso e divertido. Senão, pra quê? Existe uma máxima, assim, quando você chega, quem está ao seu lado e como você está. Uhum. Você está se sentindo realizado? Como você está se sentindo? Estafada? Né? E eu acho que se tem uma beleza nas coisas da vida, a não permanência das coisas, que é justamente se a vida acontece entre o fazer acontecer e o deixar acontecer, a gente talvez acontece nesse trânsito permanente entre o que a gente é e o que a gente quer ser. Então, a gente só se aproxima das coisas e a cenourinha vai ficando mais longe, mas como a gente consegue enxergar isso de um jeito legal. E consegue entender também tudo que importa pra gente, né? Eu acho que talvez dessa conversa seja o mais valioso e o mais necessário de a gente entender, assim, tudo que importa. O início do podcast ele é sobre isso, né? Tudo que importa pra todo mundo, mas tudo que importa pra gente mesmo. Então, a gente se fazer esse convitezinho. Amém. É isso. Gente, essa é a Beatriz Guarese, fundadora da Beast Brands. Em mais uma das camadas que ela vai deixando pelo caminho. O mundo não podia deixar de ter essa conversa. Hoje deixei várias, tá? Eu tava certa. Hoje deixei várias. Hoje falei várias coisas, várias histórias, várias reflexões que eu nunca tinha feito antes. Foi ótimo. Que bom. Meu bem, muito obrigada. Ai, que podcast legal! Sim! Yes! É isso. Obrigada. É nóis.